pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pois pela graça de Cristo Jesus nós estamos vivos. Glória a Deus por isso. Hoje nós iniciaremos a leitura do livro de 1 Crônicas, que será os capítulos 1, 2 e 3. Vamos iniciar então? 1 Crônicas, capítulo 1. A descendência de Adão a Noé. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalaleel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. Estes foram os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Estes foram os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Estes foram os filhos de Gomer: Askenaz, Rifate e Togarma. Estes foram os filhos de Javã: Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Estes foram os filhos de Cã: Cuxi, Misraim, Fute e Canaã. Estes foram os filhos de Cuxi: Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabdecá. Estes foram os filhos de Raamá: Sabá e Dedã. Cuxi gerou Nimrod, que se constituiu no primeiro homem poderoso na terra. Misraim deu origem a Ludim, a Anamim, Leabim, Nafttuim, Patruim, Casluim, que deu origem aos Caluítas, dos quais nasceram os filisteus, e Caftorim, que deu origem aos Caftoritas. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Et, e também os Jebuseus, Amorreus, Gigazeus, Eveus, Arqueus, Sineus, Arvadeus, Zemareus e Amateus. Os descendentes de Sem foram Elã, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. E estes foram os filhos de Arã: Uz, Ru, Jéter e Meseque. Arfaxade deu origem a Selá, e este gerou Éber. A Éber nasceram 2 filhos. Um deles recebeu o nome de Peleg, que significa divisão, pois em sua época a terra foi repartida. Seu irmão chamou-se Joquitã. Joquitã gerou Almodá, Salefe, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Ebal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobate, todos esses descendentes de Joquitã. Sem, Arfaxade, Selá, Éber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá, e Abrão, que se tornou Abraão. Estes foram os filhos de Abraão: Isaque e Ismael, e foram estes os seus descendentes: Nebaiote, o primogênito de Ismael, Quedar, Adibeel, Mibzão, Mismá, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Esses, portanto, foram os filhos de Ismael. Estes, a seguir, foram os filhos de Abraão com sua concubina Quetura: Zinrã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Foram estes os filhos de Joquizã: Sabá e Dedã. Foram estes os filhos de Midian: Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram descendentes da concubina Quetura. Abraão gerou Isaque. Estes foram os filhos de Isaque: Esaú e Israel. Estes foram os filhos de Esaú: Elifas, Reuel, Jeús, Jalão e Corá. Estes foram os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz, Timna e Amaleque. Estes foram os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes foram os filhos de Seir:
Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dissom, Ézer e Dizã. Estes foram os filhos de Lotã, Orri e Omã. E a irmã de Lotã foi Tímina. Estes foram os filhos de Sobal, Alvã, Manaate, Ebal, Sefo e Onã. Estes foram os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Aná gerou Dissom, e os filhos de Dissom foram Anrão, Esbã, Itrã e Querã. Estes foram os filhos de Ezer, Bilã, Zaavã e Jaacã. E os filhos de Dizã foram Uz e Arã. São estes, pois, os reis que governaram sobre a terra de Edom, antes que os israelitas recebessem um rei. Belá, filho de Beor, natural da cidade de Dinabá. Belá morreu e Jobabe, filho de Zerá, de Bosra, foi o seu sucessor. Após a morte do rei Jobabe, governou em seu lugar Ussã, da terra dos Temanitas. Ussã morreu e Hadade, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Avite. Depois da morte de Hadade, reinou em seu lugar Sanlá, da cidade de Sanlá de Masreca. Morto Sanlá, sucedeu-lhe Saul de Reobote, cidade próxima ao rio o Eufrates. Com a morte de Saul, assumiu o trono Baal-Hanã, filho de Acor, e reinou em seu lugar. Baal-Hanã morreu e Hadade foi aclamado seu sucessor e reinou em seu lugar. Ele era da cidade de Pai e o nome da sua esposa era Meetabel, filha de Matred e neta de Mesaabe. Depois da morte de Hadade, Edom foi governada pelos seguintes chefes: Tímina, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Foram esses os líderes e chefes de Edom. 1 Crônicas, capítulo 2. Os filhos de Israel. Estes foram os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Azer. Os filhos de Judá foram Onã e Selá. Estes 3 filhos lhe nasceram da filha de Sua, a cananeia, e o primogênito de Judá, praticou o que o Senhor desaprova, e por causa da sua conduta perversa, ele o matou. Contudo, Tamar, sua nora, lhe deu à luz a Pérez e a Zerá, e Judá foi pai de 5 filhos ao todo. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amu, e os filhos de Zerá foram Zinri, Etã, Emã, Calcol e Dara, 5 ao todo. O filho de Carmi foi Acar. Ele foi conhecido como o perturbador de Israel e causou grande desgraça à nação ao violar a proibição de se apossar de objetos sagrados. E o filho de Etã foi Azarias. Os filhos que nasceram a Esrom foram Jerameel, Rão e Calebe. E Rão gerou Aminadab, e Aminadab gerou Naasson, príncipe e líder dos filhos de Judá. Naasson gerou Salmá, Salmão e Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed e Obed gerou Jessé. Jessé gerou Eliabe, seu primogênito. O segundo filho de Abinadab, o terceiro chamou-se Simeia. O quarto Natanael, o quinto Radai, o sexto Ozem e o sétimo Davi. As irmãs deles foram Zeruia e Abigail.
Os 3 filhos de Zeruia foram Abisai, Joabe e Asael. Abigail deu à luz a Masa, filho do ismaelita Jeter. E Calebe, filho de Hezron, teve com sua esposa Azuba, uma filha chamada Jeriote. Estes foram os filhos de Azuba: Jezer, Sobabe e Ardom. Com a morte de Azuba, Calebe tomou por esposa a Efrate, com quem teve Ur. Ur gerou Uri e Uri gerou Bezabel. Algum tempo mais tarde, Hezron, aos 60 anos, tomou por mulher a filha de Maquir, Aba, pai e mestre, de Gileade, e ela deu à luz um filho que recebeu o nome de Segube. Segube gerou Jair, que governou 23 cidades em Gileade. Jesur e Arã conquistaram Avote-Jair, as fazendas de Jair, bem como Kenate e suas aldeias ao redor. Ao todo, 60 cidades. Todos esses foram descendentes de Maquir, pai de Gileade. E depois da morte de Hezron, em Calebre de Efrata, a mulher de Hezron, Abia, deu à luz um filho chamado Assur, que foi o fundador de Tecoa. Estes foram os filhos de Jerameel, o filho primogênito de Hezron, Rão, o mais velho, Buna, Orém, Ozem e Aías. Jerameel teve outra esposa, chamada Atara, que foi a mãe de Onã. Estes foram os filhos de Rão, o primogênito de Jerameel, Maás, Jamim e Equer. E foram os filhos de Onã, Samai e Jada. E estes foram os filhos de Samai, Nadab e Abizur. O nome da esposa de Abizur era Abiail, que lhe deu 2 filhos, Abã e Molide. E os filhos de Nadab foram Seled e Apaim. Seled morreu sem ter filhos. O filho de Apaim foi Izi, pai de Sezã, que foi pai de Alaí. E os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jéter e Jonatas. E Jéter também morreu sem ter filhos. Estes foram os filhos de Jonatas, Pelete e Zaza. Foram esses, portanto, os descendentes de Jerameel. Sezã não teve filhos, apenas filhas. Entretanto, tinha Sezã um escravo egípcio, cujo nome era Jará. Concedeu, pois, Sezã uma de suas filhas por esposa a Jará, seu servo, e esta deu-lhe um filho chamado Atai. Atai gerou Natã, Natã gerou Zabade, Zabade gerou Eflau, Eflau gerou Obed, Obed gerou Jeú, Jeú gerou Azarias, Azarias gerou Elés, Elés gerou Eleasa, Eleasa gerou Sismai, Sismai gerou Salum, Salum gerou Jecamias e Jecamias gerou Elisama. Estes foram, pois, os filhos de Calebe, irmão de Jerameel. Messa, o filho primogênito, que tornou-se pai de Zife, e seu filho Maressa, pai de Hebron. Estes foram os filhos de Hebron: Corá, Tapua, Requém e Semá. Semá gerou Raão, que veio a ser pai de Jorqueão. Requém gerou Samai. O filho de Samai foi Maom, e Maom foi pai de Betzur. E Efá, a concubina de Calebe, deu à luz a Arã e a Mosa, e também a Gazés. Arã deu origem à cidade de Gazés. E foram os filhos de Jadai: Regem, Jotão, Jezã, Pelete, Efa e Saafe. A concubina de Calebe, Maaca, deu à luz 2 filhos, Seber e Tiraná. E Maaca ainda teve Saafe, que se tornou pai e líder da cidade de Madmana, e Seva, que foi pai e líder de Macbena e Gibeá. A filha de Calebe chamava-se Axa. Estes foram os descendentes de Calebe, filho de Ur, o primogênito de Efrate.
Sobal, pai e fundador de Quiriate Jearim, Salma, pai e fundador de Belém, e Arefe, pai e fundador de Bet-Gader. Os descendentes de Sobal, pai e fundador de Quiriate Jearim, foram os habitantes de Aroé, metade dos Manaatitas, e os clãs de Quiriate Jearim, os Itritas, os Fateus, os Sumateus e os Misraeus. Desses tiveram origem os Sorateus e os Estaloeus. Os descendentes de Salma foram os cidadãos de Belém, de Atarote Bet-Joabe, os Netofatitas, metade dos Manaatitas, os Oritas e os grupos familiares dos escrivãos que viviam em Jabes, os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Esses foram os queneus, descendentes de Amate, antepassado e pai da casa de clã de Recabe. 1 Crônicas, capítulo 3. A casa de Davi e sua descendência. Eis os filhos de Davi que nasceram em Hebrom: Aminon, o primogênito, filho de Ainoã de Jezreel; o segundo, Daniel, de Abigail, de Carmelo; Absalão, o terceiro, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur; o quarto, Adonias, filho de Agite; o quinto, Cefatias, de Abital; e o sexto, Itreã, de sua esposa Eglá. Foram esses, portanto, os 6 filhos de Davi que nasceram em Hebrom, onde ele reinou durante 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém, cidade onde Davi reinou mais 33 anos, nasceram-lhe os seguintes filhos: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão, os 4 filhos que ele teve com Betseba, filha de Amiel. O rei Davi teve ainda mais 9 filhos: Ibar, Elisua, Eupalete, Nogá, Nefeg, Jáfia, Elisama, Eliada e Elifelete. Todos esses foram gerados por Davi, sem contar os filhos que teve com suas concubinas. Davi também foi pai de uma filha chamada Tamar. O filho de Salomão foi Roboão, que gerou Abias, e o filho de Abias foi Asa, e o filho de Asa foi Josafá. O filho de Josafá, Jeorão, e o filho de Jeorão foi Acasias. O filho de Acasias, Joás, e o filho de Joás foi Amazias, e o filho de Amazias foi Azarias. O filho de Azarias foi Jotão. O filho de Jotão, Acás. O filho de Acás, Ezequias. O filho de Ezequias, Manassés. E o filho de Manassés foi Amon. E de Amon nasceu Josias. Josias gerou os seguintes filhos: Joanã, o primogênito; Jeoaquim, o segundo; Zedequias, o terceiro; e Salum, o quarto. Os herdeiros de Jeoaquim foram Joaquim e Zedequias. Eis, pois, os 7 filhos do rei Joaquim, que foi conduzido para o cativeiro babilônico: Salatiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. Os filhos de Pedaías foram Zorobabel e Simei. Estes foram os filhos de Zorobabel: Mesulão, Ananias e Selomite, irmã deles. Pedaías gerou ainda mais 5 filhos: Azubá, Oel, Berequias, Azadias e Jusab-Ezede. Estes foram os herdeiros de Ananias, Pelatias e Jesaías. Os filhos de Refaías, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias e os filhos de Secanias. Os descendentes de Secanias foram Semaías e seus 6 filhos: Atuz, Igal, Barlá, Nearias e Safate. Nearias teve 3 filhos: Elioenai, Ezequias e Asricam. E Elionai gerou 7 filhos: Odavias, Eliasibe,
Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani. A nossa leitura de amanhã será no livro de 1 Crônicas, capítulos 4, 5 e 6. Eu aguardo você para essa leitura, se assim o Senhor nos permitir. Que Deus te abençoe. Um abraço.